Vamos resolver agora então o exercício 55 do capítulo 20 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. O exercício então nos pede o seguinte, né? Vamos lá. Com base nos potenciais padrão de redução listados no apêndice E, calcule a constante de equilíbrio para cada uma das seguintes reações a 298 Kelvin, né? E aí nós temos letras A, B e C, três reações diferentes, né? Bom, comecemos então pela letra A, né? Ele pede para calcular então a constante de equilíbrio, né? Lembramos que podemos utilizar a equação, né? E igual a E0 menos 0,0592 sobre N, que multiplica o log de Q, né? Bom, E é o potencial da célula, enfim, da célula eletroquímica. E0 é o potencial padrão, né? N é o número de elétrons envolvidos e Q é o quociente de reação, né, que nós já conhecemos lá dos estudos referentes a equilíbrio químico, né? Mas está sendo pedido que calculemos, né, constantes de equilíbrio para cada uma dessas reações. Então, se foi atingido um estado de equilíbrio, esse quociente de reação, na verdade, é a própria constante de equilíbrio K, né? E se um equilíbrio foi atingido, tanto é que podemos calcular a constante de equilíbrio, né? É o potencial aí da célula, enfim, da célula eletroquímica, será igual a zero, né? Uma vez atingido o equilíbrio. Bom, dito isso, vamos lá. A reação que nós temos é ferro no estado sólido reagindo com níquel 2 em meio aquoso, produzindo então ferro 2 em meio aquoso e níquel sólido. Então nós precisamos aí dos potenciais, né, de redução, enfim, os potenciais redox, a considerar o potencial de oxidação ou de redução, conforme seja, mas enfim, os potenciais aí dessas duas reações. Então consideremos as duas semi-reações, né? Ferro mais 2 aquoso, mais 2 elétrons, produzindo ferro sólido. Consultando o apêndice E, né, nós verificamos que esse potencial de redução é menos 0,44 volts. A outra reação é níquel mais 2 aquoso, mais 2 elétrons, produzindo níquel sólido. No mesmo apêndice E, encontramos que o potencial é menos 0,28 volts. Mas o que acontece? Na nossa reação, o que nós temos, no caso do níquel, né, é isso mesmo, né? Níquel aquoso produzindo níquel no estado sólido. Níquel sendo reduzido, né? Então o potencial é menos 0,28. Mas no caso do ferro, o que nós temos é o contrário, né? Ferro, zero, né? Passando para ferro 2, né? Ele está sendo oxidado, né? Então o potencial de redução é menos 0,44, né? O potencial de redução, né? Ferro 2 passando para ferro 0. Mas o que nós temos nesse caso é ferro 0 passando para ferro 2, né? Então o potencial será mais 0,44, né? Então, somando aí os potenciais das duas, né, semi-reações, nós encontramos que o potencial da reação é 0,16 volt, né, o potencial padrão, né? Então, o E é igual a zero, né? O E0 acabamos de calcular, né? 0,16 menos 0,0592 sobre 2, né? Porque são dois elétrons envolvidos na reação, vai ser igual ao log de K, né? E tudo isso é igual a zero, visto que o potencial da célula eletroquímica, uma vez tendo sido atingido o equilíbrio, esse potencial é igual a zero. Então, fazendo aí a manipulação algébrica, nós ficamos que log de K é menos 0,16, que multiplica menos 2 sobre 0,0592. Então, K é igual a 10 elevado a 5,405. K é igual a 2,543 vezes 10 elevado a quinta, né? A resposta que aparece aí em letras menores no canto inferior esquerdo do slide é do gabarito do próprio livro, né? Então ele nos dá um potencial, né, padrão é zero, de 0,16, está correto, é o que calculamos, né? E nos dá uma constante de 2,54 vezes 10 elevado a 5, né? Nós calculamos 2,543 vezes 10 elevado a quinta, enfim, em total concordância aí, né? Enfim, a resposta que o livro traz, né? E percebam que o autor ele coloca 2,54 vezes 10 à quinta é igual a 3 vezes 10 à quinta, quer dizer, o Brown e outros autores às vezes fazem isso, né? O arredondamento técnico aí, né, tendo em vista que o número após o 5 é um 4, que é menor do que 5, então eu poderia dizer que era 2,5, né, vezes 10 à quinta. Mas o autor opta por arredondar para o inteiro mais próximo, né? O inteiro mais próximo aí seria 3.
Mas enfim, o valor exato, né, por assim dizer, é 2,54, né, vezes 10 elevado à quinta potência, tá certo? Com isso, então, nós resolvemos aí a letra A, né? Partamos então para resolver as letras B e C. Bom, a equação, né, o procedimento lógico aí utilizado para resolver a letra B e depois para resolver a letra C também é o mesmo que foi utilizado, né, para resolver a letra A, tá certo? Conforme nós podemos perceber, né, da reação, né, da letra B, se trata também de uma reação de dois elétrons, então o N, nesse caso, também é igual a 2, né? Bom, utilizando os potenciais de redução, né, que aparecem no apêndice E do próprio livro, né, cobalto 2 sendo reduzido a cobalto 0, potencial menos 0,277, né, volt. Bom, potencial do hidrogênio, né, enfim, potencial de redução do hidrogênio, que inclusive essa reação é utilizada no eletrodo padrão, né, de hidrogênio, etc. Enfim, conforme nós sabemos, né, digamos, por opção, né, foi enfim, imposto, digamos assim, né, escolhido, né, como sendo zero o potencial dessa reação, né? E aí os potenciais das outras reações todas são medidos, enfim, né, relativamente a esse valor, né, que foi atribuído como sendo zero, né? Enfim, nós sabemos, né, que o potencial de redução aí do hidrogênio é zero. Mas enfim, colocando o valor de qualquer forma, né, que aparece lá no apêndice E, tá certo? Só que na reação da letra B, o que nós temos não é cobalto mais 2 passando para cobalto zero. O que nós temos ao contrário, cobalto zero sendo oxidado, né, a cobalto 2. Então o potencial será mais 0,277 volts, né? Uma vez que foi atingido um estado de equilíbrio, né, que na verdade é K, que é a constante de equilíbrio, né, o potencial né, da célula, enfim, eletroquímica é zero, né, enfim, já explicamos isso lá quando falamos do item A, né, de forma tal que é zero, que nós calculamos como sendo E0, né, 0,277 menos 0,0592 sobre 2, porque é uma reação de dois elétrons, vezes o log de Q, que na verdade é K, é igual a zero, né? Enfim, fazendo as manipulações algébricas necessárias, né? Fizemos isso mais detalhadamente lá na letra A, né? Mas enfim, para não deixar o slide desnecessariamente longo, né? É simplesmente a boa e velha álgebra, né, que nós aprendemos lá no colégio, tá certo? Então nós encontramos um K igual a 2,281 vezes 10 elevado a 9, né? Então, enfim, o livro traz como potencial 0,277 volt, né? E o K 2,3 vezes 10 elevado a 9, né? Enfim, se você expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, né? Você tem um 8 após o 2, então seria 2,3, né, vezes 10 elevado a 9. Sendo mais exato, 2,28, né? Seria um valor mais exato, enfim, vezes 10 elevado a 9, tá bom? Mas enfim, em concordância, né, no fim das contas, com o gabarito do livro, tá certo? Vamos resolver então a letra C para finalizar o problema. Bom, na letra C então, né, nós temos a reação que é aí mostrada, né, um pouquinho longa e tal, vou evitar, né, enfim, ler o que já está escrito, né? Vocês podem ler. Mas enfim, quando nós vamos, né, para o apêndice E, né, nós encontramos então que o potencial aí, né, para a reação envolvendo o íon permanganato é de mais 1,5 volt, né? E Br líquido mais 2 elétrons produzindo 2 Br menos em meio aquoso, o potencial é de mais 1,065 volts, né? Bom, no caso aí da reação envolvendo o íon permanganato, né, o que nós temos é exatamente essa reação, né? A reação na letra C é exatamente aí, né, enfim, a redução, né? Então 1,5 volts. Já no caso do bromo, o que nós temos é o inverso, né? A reação da letra C, Br- sendo reduzido, perdão, sendo oxidado, né, a bromo, né? Então o potencial fica invertido, né? O potencial aí de redução, né, Br2 produzindo Br- é de mais 1,065 volts. Então o potencial da reação inversa, né, Br- sendo oxidado, né, a bromo, é de menos, né, 1,065 volts. Então potencial de redução é mais 1,065, então o potencial de oxidação, que é nesse caso, né, Br- produzindo Br, é de menos 1,065 volts. Mas enfim, o potencial da reação, né, é de 0,445 volts, né? Bom,
E conforme nós podemos perceber, né, na letra C, né, no caso aí o potencial da reação envolvendo o permanganato, né, está equacionado para um íon, né, permanganato com 8 íons H+, mais 5 elétrons, né? Mas enfim, conforme nós podemos ver na letra C, né, tanto a oxidação, né, do permanganato quanto a redução do bromo, né, enfim, a reação é a reação de 10 elétrons, tá certo? Para resumir a história, né? A reação aí de 10 elétrons. Se você pegar a reação que aparece lá no apêndice E, né, você vai precisar multiplicar por 2, né, para ter a reação, né? Serão 2 íons permanganatos, 16 íons H+, e 10 elétrons, né? Você vai precisar multiplicar por 2. A mesma coisa, né, a reação envolvendo aí o bromo, né? Tá certo? Você tem Br2 mais 2 elétrons produzindo 2 Br-. Mas nesse caso nós temos 5, né, Br2. Né? Então nós precisaríamos multiplicar por 5. Mas enfim, seja lá qualquer das semi-reações que você considerar, você vai perceber que se trata de uma reação de 10 elétrons, ou que envolve, né, uma reação redox que envolve, né, 10 elétrons, tá certo? De forma tal que o N, né, na nossa equação é igual a 10. Né? O Q é igual a K, conforme já explicamos, né? O E, uma vez tendo sido atingido o equilíbrio, é igual a zero, e o E0, né, nós calculamos aí como sendo 0,445 volt. Né? Fazendo aí a manipulação algébrica necessária, né, nós encontramos que o K é 1,475 vezes 10 elevado a 75. Né? O autor faz aí alguns arredondamentos, né? A resposta do próprio livro, para fins de comparação, aparece aí no canto inferior direito do slide, né? O autor arredonda o potencial para 0,45, né? E arredonda o K para 1,5, né, vezes 10,75. Mas enfim, questão de fazer ou não fazer o arredondamento. Os resultados, em verdade, são idênticos, né? Tá certo? Mas enfim, com isso, então, resolvendo a letra C, finalizamos aqui, então, né, a resolução do problema 55 do capítulo 20, né, do Brown e LeMay, tá certo? Ficamos por aqui, até o nosso próximo exercício.